Olá, queridas mulheres, como vão? Sejam bem-vindas a mais um Medicina Chinesa Explica, um momento onde eu trago a visão da medicina chinesa, entendendo, compreendendo vários aspectos que influenciam na nossa libido, na nossa sexualidade, no nosso equilíbrio hormonal. E eu sou Tatiana Teixeira, fisioterapeuta do assoalho pélvico, sou professora, sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga também, tenho várias formações e trago tudo isso para te ensinar a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de maneira natural. Nossa conversa de hoje vai ser sobre como a medicina chinesa vê ansiedade, falta de alegria de viver, falta de autoestima, baixa autoestima, como tudo isso impacta diretamente na nossa libido, na nossa sexualidade, no nosso bem viver e especialmente, né, como nós podemos, sob esse novo olhar, trazer novas perspectivas aí de melhora, né, para todas nós mulheres. Então, a medicina chinesa considera que nós temos 5 elementos na natureza e no funcionamento de tudo, de todo o nosso organismo, toda essa relação desses 5 elementos da natureza são base, né, são uma analogia que é feita para a gente entender também o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Então, ao invés de falar, né, de separar como funciona a fisiologia, como funciona as emoções, como funciona o nosso aspecto mental, tudo isso é interrelacionado. É uma abordagem diferente, é uma nova maneira de tecer esses alinhamentos ou tecer essas integrações, e uma coisa não exclui, não contradiz a nossa medicina ocidental, como nós compreendemos, um olhar complementar. Esses elementos, ansiedade, falta de alegria de viver, baixa autoestima e outros também que eu vou trazer, estão relacionados na medicina chinesa ao elemento fogo. Já você entende. Vamos pensar no elemento fogo como um fogo. O que o fogo te traz? O fogo é um elemento centralizador. Todo mundo que chega, se eu tenho um fogo, né? Se eu tenho uma fogueira, e se eu chego num espaço com fogueira, é difícil a gente ignorar essa fogueira. O fogo atrai o nosso olhar. Se eu tenho uma vela, né, um ambiente à luz de velas, necessariamente em algum momento esse fogo atrai o nosso olhar, esse fogo nos chama, essa chama nos chama. E o fogo em nós, na nossa saúde, o fogo na natureza, ele traz brilho, ele traz vitalidade, ele traz energia, né? Então o fogo traz calor. E aí já alinhando, né, pessoas que sentem muito calor, ou períodos da vida que a gente sente muito calor, como por exemplo na menopausa, no climatério, a gente tem uma desarmonia desse fogo. Porque olha só, a gente, né, sente um calorão, sente os fogachos, que é um aspecto de fogo. Quando a gente vai tratar isso pela medicina chinesa, pela acupuntura, necessariamente eu preciso considerar, né, e trazer pontos ali que diminuam esse fogo, mas esse fogo, mas falta por outro lado o fogo da libido, né? Então é como se esse fogo tivesse em desarmonia. Então é disso que se trata, né? Tudo isso, com isso se relaciona e é uma coisa muito interessante. Então nós temos aí o fogo como um elemento, como uma energia, como um aspecto, tá? E energia, quando eu falo energia aqui, é simplesmente de vitalidade, né? Esse aspecto assim, eu tô cansada, eu tô sem energia, ou eu tô com muita energia, tô com muita vontade, né? É dessa energia que eu tô falando aqui nesse momento. Então, esse aspecto, ele nos dá essa vitalidade, esse brilho no olhar, essa alegria de viver, essa vontade de viver espontânea. Quando a gente tem harmonia nesse elemento, que também está relacionado ao nosso coração físico, mas não necessariamente, né, quando a gente fala desse fogo, existe uma doença, né, ou alguma coisa no nosso coração, mas ele também envolve um aspecto que envolve o coração. Quando nós temos uma boa energia, né, ou uma energia suficiente, a gente tem alegria de viver, por exemplo.
né? A criança é um exemplo muito visível do que é essa energia fogo em manifestação. A gente fala que a criança pinga fogo, não é? A criança quer chamar a atenção, a criança é pura energia, né? Energia que transborda. A criança não precisa ter dinheiro na conta do banco para ela estar feliz, a criança não precisa ter feito uma grande viagem, ela nem precisa uma grande festa, né? A criança é feliz e está com pura alegria de viver simplesmente porque ela acordou, né? É claro, se ela tem todas as necessidades supridas ali, fisiológicas, se ela tem um ambiente de apoio, de amorosidade, ela quer brincar, ela é pura vitalidade. E nós também, né, temos essa energia, às vezes ela está em mais harmonia e menos, então é essa energia desse elemento fogo que se relaciona com isso, com esses aspectos. Quando eu falo, então, de ansiedade, por exemplo, aí a gente já tem um aspecto em desarmonia. Então, o que é uma pessoa em harmonia? Quando essa energia está em harmonia? Quando a gente tem esse fogo em um bom lugar. O que é esse fogo em um bom lugar? Poxa, então eu quero ter muito fogo. Não, muito fogo vira incêndio. Se por um lado o fogo nos dá vitalidade, nos dá vontade de viver, nos dá amor, né? O fogo rege esse sentimento, governa essa nossa capacidade de sentir amor, de ter amor e energia sexual e disposição sexual, de ter amor e de ter envolvimento sexual. Se por um lado ter isso tudo é muito bom, quando a gente tem excesso, a gente perde o centro. Quando a gente vê muito fogo, né? Se eu ver uma fogueira que vai aumentando e aumentando e aumentando, isso vira um incêndio. Então, no incêndio, esse fogo, esse elemento se descontrola, esse calor fica excessivo e isso fica destrutivo, isso consome as coisas e as pessoas. Assim também o fogo em nós. Quando nós estamos com excesso, e quando a gente fala excesso, seria assim, desse fogo tóxico, tá? Desse fogo patológico, desse fogo excessivo. Quando a gente tem excesso desse fogo, a gente se dispersa, a gente fica com calor demais. Poxa, mas também tem verão, alto verão no Brasil, ou, né, quando em altas temperaturas, a culpa não é minha. Não, em altas temperaturas, esse calor externo, né, esse calor do clima, ele se soma. E para algumas pessoas é mais difícil atravessar um verão, porque essas pessoas já têm, às vezes, um excesso de calor, um excesso de fogo, tá? Um excesso desse elemento. Então, por isso que algumas pessoas gostam mais, outras gostam menos. Às vezes, a pessoa tem uma alimentação que é muito quente, ou ela, bebida alcoólica, por exemplo, cigarro, alguns tipos de alimento, né? A gente não fala, às vezes tem um alimento que é mais quente, se você come muito chocolate, muito amendoim, muita carne vermelha, isso tudo traz um calor e é necessário, né? Se a gente precisa, tem momentos que esses alimentos são mais bem-vindos. Quando a gente fala das nossas festas juninas, do nosso inverno, nós temos ali, por exemplo, um quentão, uma canjica. Então, a gente tem alimentos que são fortes, né? Esses alimentos que são fortes, são quentes, eles estão ali para ser consumidos no clima frio, justamente para equilibrar. Você comer aquela comida de inverno no verão não desce muito bem, te dá muito calor, né? A gente toma vinho, aí toma um vinho gelado, um vinho branco, sim, se você toma um vinho mais encorpado, um vinho muito quente no calor, isso te dá muito calor, já perceberam? Né? E nós estamos aqui em papo feminino entre mulheres, tomar um vinhozinho para dormir, porque veio o calor, né? Veio a questão da menopausa com a insônia, por exemplo, nem sempre é uma boa opção, porque esse vinho vai gerar uma sonolência ali, um relaxamento pelo álcool, mas a maioria das mulheres, né, eu incluo, se eu tomo esse vinho mais forte, momentaneamente ele é agradável, mas ele gera um calor, e a noite é uma noite infernal, uma noite muito quente, né, e não quente da maneira como às vezes a pessoa intencionou, mas uma noite muito calorenta, né, um calor muito ruim, porque é um calor promovido pelo álcool, né? E o álcool é uma substância que gera muito calor.
Então, é disso que nós estamos falando. Nós temos, então, esse elemento fogo, e as pessoas têm uma constituição natural que vão trazer mais ou menos elemento fogo. Por exemplo, pode ser que você tenha se identificado muito com tudo isso que eu estou falando, né? Com essa energia, com esse dinamismo, com a alegria de ver, com sentir calor, né? Até com um pouco de ansiedade. Na hora que eu falei aí que o fogo demais vira fogueira, sai do centro, perde a concentração, a pessoa fala demais. Isso é uma desarmonia, um over, um excesso. Por outro lado, tem gente que está muito lá embaixo. Sabe aquelas pessoas assim que passam, a pessoa é mais apática, e às vezes você se identifica com esse aspecto, né? Parece que falta energia, que falta fogo, né? Que falta brilho. Às vezes pelo cansaço a gente está assim. O cansaço consome, né, um pouco do nosso fogo, dessa energia, e depois se renova. Mas às vezes, naturalmente, tem pessoas que têm mais energia nesse elemento e que tem menos. As que têm mais energia são pessoas mais falantes, mais vigorosas, mais dispostas, gostam de ser o centro da atenção, chamam atenção, né? E aí a gente fala de um elemento de autenticidade, inclusive as pessoas se vestem, se maqueiam de maneira a chamar atenção, porque ela quer ser o centro. E por outro lado, eu tenho um oposto. Na medicina chinesa nos chama a atenção os opostos, porque nós queremos um equilíbrio dinâmico. Quando a gente está muito polarizado, isso é o adoecimento, isso é a desarmonia, isso é o que vai trazer desconforto, né? Então, no outro espectro, né, no outro lado dessa linha, nós temos as pessoas sem energia, sem vitalidade, que não falam, que falam baixinho, que passam silenciosas, né? Tem pessoas que são assim, às vezes você se identifica com esse aspecto. Você entra e sai e as pessoas não percebem. Ou se a gente não é dessa pessoa, você lembra de algum colega de colégio ou algum colega de trabalho que quando você vai perceber, você se assusta porque aquela pessoa passou quase invisível. Essa pessoa normalmente ela tem uma baixa energia no elemento fogo. Uma pessoa com muita energia no elemento fogo, ela não passa despercebida. Ela pode até ser muito falante, né? E às vezes ela é uma pessoa cansativa. Então, vamos ficar atentos aqui, porque quando a gente fala demais, a gente não dá oportunidade para o outro falar, e esse excesso do fogo é bom, assim, isso contagia, mas, assim, às vezes cansa as pessoas, especialmente pessoas que precisam de um limite, aí está relacionado a outro elemento, que é o fígado, o elemento madeira, e pode ser que você ache algum vídeo meu falando disso aí. Uma pessoa com excesso de fogo perto de uma pessoa com uma madeira muito rígida, a pessoa da madeira fica muito irritada, sabe? Quem tem muita energia lá fica muito irritada porque se sente invadida com esse over, né? Do excesso da falação. Então, quando falta esse fogo, é aquela pessoa assim que de jeito nenhum ela quer estar no centro. Aquela pessoa que nos trabalhos de escola, né, criança, adolescente, adulto, fala com ela para ir à frente e dar uma palavra, essa pessoa quer que o chão se abra para que ela entre nesse buraco, né? Muito frequente essa expressão mesmo. A pessoa não gosta de estar na frente, ela não gosta, por exemplo, de falar para uma câmera, ela não gosta de aparecer, ela gosta de estar completamente nos bastidores, né? E ela é necessariamente uma pessoa realmente tímida, assim, ela tem vergonha de aparecer, vergonha de se expor. Então, aqui nós vimos todo esse ambiente, né? Toda essa energia, todo esse elemento aí. E de propósito eu não estou falando muito no coração, mas as pessoas que têm cardiopatias, elas se encaixam, né? Pelo diagnóstico da medicina chinesa, da acupuntura, a gente vai encontrar desarmonias nesse elemento fogo, tá? Mas o contrário, né? O fato de se identificar nesses padrões não quer dizer que necessariamente você tenha
algum comprometimento no seu coração. Então, né, o coração é um dos componentes desse elemento. Mas quando a gente tem mais energia ou menos, não quer dizer que isso necessariamente implica na desarmonia ali nesse elemento, né, nessa estrutura física, né? O fogo também se relaciona ao suor, então as pessoas que têm muito calor, né, elas suam com muita facilidade, se relaciona ao riso. E aí as pessoas que são assim over, né, elas riem, né, e sorrir é muito bom, isso é uma energia de alegria, mas às vezes as pessoas, né, são as pessoas que têm gargalhadas muito escandalosas, elas sempre estão em grupo, porque o fogo precisa agregar, tá? O fogo precisa envolver. O equilíbrio é dinâmico. Para a medicina chinesa, né, e para a vida, então a gente já entendeu um pouco disso, né? Acho que falar do caminho do meio, falar do meio termo, não é nenhuma novidade para ninguém, em nenhum aspecto, né? Então, o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, ou seja, não vamos esperar que a gente tenha um equilíbrio linear, sabe? Bonitinho, assim, como seria um fogo, assim, sempre harmonizado. Não existe sempre, nem existe nunca, né? Então, um fogo que fosse sempre harmonizado seria aquela pessoa com alegria, com entusiasmo, com uma boa fala, com um brilho, com uma boa presença, uma boa consciência. O que é uma boa consciência? A pessoa não se dispersa, a pessoa não fica nos brancos, tá? Que eu vou falar daqui a pouco. A pessoa não fica né? E a pessoa se coloca, ela consegue se expressar. A minha elocução, quando eu estou falando e sendo entendida por você, isso é uma harmonia na minha linguagem. Esse elemento, ele regula a maneira da gente, a nossa elocução e a maneira como eu me faço ser entendida. Todo mundo, né, quando a gente vai se expressar, às vezes a gente consegue se comunicar melhor, às vezes a gente se comunica pior. Isso é treino, sim, e naturalmente tem gente que tem o dom da fala, o dom da oratória, então essa pessoa pode procurar que ela tem energia, né? Pode procurar outros aspectos aí desse elemento fogo, ela agrega, todo mundo quer parar para ouvi-la, né? Então a pessoa sabe se comunicar, ela fala e todo mundo compreende, e pode ser que tenha um dia que eu falo aqui que você não me compreende da mesma maneira, né? Que eu não sou clara da mesma maneira. Então, as pessoas que têm desarmonia de linguagem, né? Que vão lá para fono, que gaguejam. Quando é que a gente gagueja? Quando a gente está em uma situação de exposição, ou seja, quando eu tenho mais fogo, quando eu tenho mais calor. Pega uma pessoa muito tímida e coloca ela no centro, ela fica... né, ela apresenta uma certa gagueira ali, né? Então a gagueira pode ser transitória, mas também pode ser permanente, né? Então as pessoas precisam aí então trabalhar essa energia desse elemento. Então o equilíbrio está não em necessariamente a gente ser plena, né? Ser perfeita, tá todo o tempo dessa forma, mas da gente oscilar entre essa linha, né, de equilíbrio ali, né? Nós temos vida. Então, contou uma piada, eu consigo rir, eu consigo sentir alegria e eu volto para o centro. Porque quando a gente está em desarmonia do fogo, às vezes conta uma piada e a pessoa vai embora e nunca mais ela retoma o que ela estava falando. Tem momentos que eu estou mais introspectiva, mas eu volto, né? Então eu posso oscilar dependendo ali, né? Eu não tenho que estar alegre todo o tempo. Vai ter ocasião que eu não vou estar alegre, mas eu não preciso estar com falta de alegria de viver. Entendam essa diferença. Então, se me falta, se eu tenho um buraco, a pessoa fica, por exemplo, né, com uma inclinação suicida, por exemplo, já está numa desarmonia patológica. O fato de eu não estar necessariamente alegre, rindo, não quer dizer que eu mergulhei no outro oposto. Então, quando eu vou distanciando muito dessa linha de equilíbrio, eu vou caindo nesses opostos que são patológicos, que precisam de uma intervenção, que merecem uma intervenção. E a acupuntura, a medicina chinesa é excelente e às vezes é insuficiente, né? Eu posso ter uma depressão profunda com uma falta de alegria de viver, assim, que desconecta a pessoa, e ela precisa de uma intervenção medicamentosa.
E quando eu estou, né, mais rasinho, assim, que eu não estou mergulhada nesse buraco, sim, a medicina chinesa pode ser suficiente, né, e pode trazer uma boa harmonia para esse lugar. A ansiedade, como esse aspecto que eu venho trazer aqui agora, é um excesso de calor no coração. Quando nós estamos ansiosas, nós tendemos a falar demais, a suar, a ter movimentos agitados, a ter dificuldade de concentrar, taquicardia, olha aí aparecendo, né, o coração físico aí, numa ansiedade a gente tem taquicardia. E o que seria uma ansiedade, entre aspas, normal? Eu tenho isso em resposta a uma situação e eu consigo sair disso. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, né, que combinam dois elementos aí, o fogo e a água, mas ela entra numa, né, às vezes num descontrole muito grande, com essa manifestação muito intensa que precisa, né, de algo um pouco mais forte para trazer, demora um pouco mais para voltar. Então, como está muito frequente a gente falar de ansiedade, né, todo mundo hoje em dia é ansioso, então a ansiedade para esse elemento aqui, é essa ansiedade que traz taquicardia, que traz falta de centro, que eu chego, mexo numa coisa, mexo em outra. É difícil centrar quando eu tenho excesso de fogo. É difícil trazer para o eixo, é difícil trazer para o centro. É como se fosse uma fogueira que estivesse perdendo o controle, está virando incêndio. O legal é quando a gente consegue ser uma chama de vela, assim, aquela chama de vela com pavio legal, porque às vezes tem vela que esse pavio apaga logo, né? Então, ter esse centro, ter uma energia, um brilho, uma vitalidade, mas ser centrada. Quando a gente tem ansiedade, isso fica demais. E se eu tenho essa ansiedade que isso fica demais, no nosso aspecto da libido, por exemplo, a gente vai tender, né? Às vezes tem libido, mas vai levar isso aí para uma relação, por exemplo, para um momento de intimidade, que o meu centro, que eu perco o centro, que eu fico muito preocupada em agradar, porque o fogo, as desarmonias do fogo vão trazer aquele aspecto em nós que a gente precisa da aprovação do outro. O adolescente, ele está no auge desse movimento fogo, a criança e o adolescente, que precisa muito da aprovação do grupo. E hoje em dia, com esse massacre dos ideais estéticos, né, do padrão de beleza, quando a gente tem uma desarmonia no fogo, a gente perde o nosso centro, a gente perde a nossa autenticidade, a gente busca validação pelo externo. E aí, se você tem um envolvimento afetivo ou sexual, ou afetivo e sexual, e tem esse padrão dessa ansiedade, desse excesso do fogo aí, você se importa demais em estar dentro desse padrão para ser aceita. É como se a gente não se conectasse com a própria essência e precisasse parecer, né? Precisasse preencher, preciso satisfazer o outro. Então, entrar em uma relação, entrar em um momento de intimidade, em uma relação com alguém, quando a gente está nesse lugar, né? Com esse excesso, com essa ansiedade, a gente perde o centro, perde a presença de receber e fica numa preocupação em como o outro, como eu vou satisfazer o outro, como se o outro está agradando ou não. Então, o tempo inteiro, ao invés de você estar ali recebendo, envolvendo, né? Porque o coração harmonizado, ele dá essa presença da gente conseguir dar e receber, de eu conseguir estar presente ali para receber o que acontecer naquele momento. Não tem script. E quando eu estou demais nessa programação, eu vou ficar nesse momento esperando ou fazendo alguma coisa e aí eu entro na performance. Eu entro nessa necessidade de fazer algo específico para agradar o outro, para eu ser aceita. E aí, gente, o prazer vai embora, porque eu não tenho presença para receber. Sabe quando a gente fala que a pessoa é espirituosa, que fulano tem uma presença de espírito, né? Ela falou uma coisa ali, a gente morre de rir. Isso é uma harmonia do elemento fogo. Eu estar presente no momento presente. As meditações, o mindfulness harmonizam o elemento fogo. É até uma boa estratégia de
equilíbrio, se você se enxerga nessa ansiedade, nessa relação que você se preocupa demais. Nessa relação, é claro que a gente quer estar bem na fita, quer se sentir bem, né? Quer sentir bem diante da nossa imagem ali, mas outra coisa é eu ser escrava de um detalhezinho que vai olhar minha roupa, que vai olhar minha roupa, que vai... Nesse momento eu preciso estar presente ali, para receber. Então, se isso é uma preocupação que me tira dessa presença, não vai ter prazer, não vai ter gozo, não vai ter um bom momento ali para eu querer repetir. Isso é uma das coisas que mata a libido. Isso é um detalhe que a gente precisa observar, porque senão a gente vive esse estado de ansiedade, de necessidade de performance, de necessidade de ser aceita pelo outro, e eu procuro ali um remédio, uma testosterona, um fitoterápico, eu acho que vai ser uma coisa, né? Até eu acho que a yoga hormonal vai me devolver esse libido, e eu estou entendendo aqui agora que eu preciso olhar para esse aspecto, porque esse aspecto é algo que vai me descentrar, vai me trazer uma relação de qualidade muito ruim. E quando eu tenho um momento íntimo, um momento sem prazer, um momento que esse centro é todo no outro, um momento que eu só estou preocupada em como que o outro vai me ver, como que eu vou aparecer no espelho, como que é isso, eu não tenho presença, isso ali não é agradável para mim, eu não vou querer repetir. E isso, ao longo do tempo, isso mata, isso enterra, isso joga terra em cima da nossa libido. Então, essa ansiedade, e às vezes eu observo essa ansiedade em vários momentos. Então, eu preciso trazer atividades que me tragam para esse centro. Se isso é demais, sentar para meditar vai ser difícil para você. Mas, então, eu parar de reforçar padrões que me tiram demais do centro. Eu preciso trazer um momento sozinha, eu preciso trazer um momento de silêncio, eu preciso dar lugar para outra pessoa falar, inclusive eu vou ficar, né, isso vai ser mais agradável aí. É controverso, né, porque às vezes a pessoa tem tanto, ela quer muito ser aceita, mas ela acaba repelindo as pessoas porque fala demais, porque invade demais. Então, vai ficar mais harmonizado isso, né? Então, a ansiedade entra assim. A falta de concentração é a mesma coisa, é um dos aspectos de ansiedade. E aí a gente tem um outro lado da moeda, né? Que seria a falta da alegria de viver, a falta ou a baixa autoestima, né? Então, são duas manifestações da outra polaridade, são momentos aí que faltam ou que está muito oscilando essa energia do elemento fogo. Então, quando oscila ou quando cai essa energia do elemento fogo, eu não tenho alegria de viver. Ou eu tenho, isso vai minando a minha alegria de viver. É um fogo que está apagando, sabe? Quando o fogo está apagando, você fica tentando avivar aquela cinza, né? Reativar aquela fogueira, mexer os pauzinhos ali para aquilo virar brasa de novo e tá morno, né? Tá friozinho. Então, um outro lado da moeda, né? Falta alegria de viver. E quando falta alegria de viver, é tão curioso, gente. A pessoa está toda com uma baixa libido pela vida, com uma falta de alegria de viver tudo, e ela chega nesse estado semi-morta, né? Eu falo que é modo zumbi, e ela quer tomar um remédio ou ela quer uma solução rápida para ela ter energia de viver sexualidade. Essa falta de libido está para tudo, está para vários aspectos, e a expectativa para cumprir um papel é de que ela tenha alguma coisa específica e rápida, né, e mágica, que vai... É como se libido fosse só isso. Então, aqui eu estou vendo pela medicina chinesa todo
todo lado que traz esse envolvimento, toda, né, tem que mexer em tudo isso. Porque dá uma coisinha ali, vale para um momento. A pessoa aumenta o foguinho ali, vai lá, mas no momento nem é tão bom assim. Então eu tenho que mexer com a minha vitalidade real, eu tenho que tonificar essa alegria de viver. Isso vai transbordar, vai querer que eu tenha partilha em um momento de intimidade. Então, disso se trata essa alegria de viver. Disso se trata esse momento, disso se trata esse fogo. O fogo e esse aspecto energético do coração, ele nos traz a capacidade de amar, né? O coração está relacionado com amor, a gente fala aqui, toca, né? Inclusive sente um quente no coração quando a gente está apaixonado, sente um calor no coração, e tem uma dor no coração quando tem uma perda de um ente, né? De algo nos afeta esse amor, essa pessoa vai embora, né? De maneira, né, ou tem essa perda mesmo, de fato. Então, a gente tem esse coração que tem a capacidade de amar. E tem gente que exagera, que ama demais. E tem outras pessoas que falam, elas se sentem inadequadas, que elas falam assim, eu não sinto isso, não sinto esse entusiasmo todo. Essa baixa desse fogo pode ser algo que é a característica dessa pessoa. Né? Ela consegue viver, ela consegue se relacionar, mas ela nunca vai ser over demais, então tira a sua expectativa de que vai ser assim, emocional demais, porque não é a sua vibe. Mas se tiver baixa energia de forma que essa capacidade de amor está ameaçando o amor por si. Então isso é a baixa autoestima. Quando a nossa falta de fogo, né, às vezes a gente põe o centro tanto no outro, e aí você pode me falar, Tatiana, mas eu tenho esse quadro de ansiedade e de baixa autoestima. Está desarmonizado. A gente põe o centro, ao invés de eu ser o centro da minha chama, eu coloco o centro da minha vida em tudo mais. Na amiga, no Instagram, no outro, na comparação. E eu perco esse olhar para mim, de forma que eu perco o amor por mim. Então, esse amor, essa capacidade de amar, ela precisa primeiro estar voltada para mim. Isso é a autoestima. E com a autoestima eu vou escolher até o crivo de quem vai estar perto de mim, com quem que eu vou compartilhar essa energia, é diferente. Às vezes a pessoa tem ansiedade, tem baixa autoestima e ela se relaciona com pessoas que não tem muito a ver com ela, né? E entra numa roubada atrás da outra com a questão de relacionamento, porque assim, é uma entrega totalmente desajustada. Então eu preciso trazer esse centro, eu preciso me cuidar, eu preciso nutrir esse amor por mim, para eu ser capaz de me envolver afetivamente com o outro. E aí a gente precisa se respeitar. Uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que, vamos entender aqui, eu posso ser mais tímida, eu posso ser mais moderada, né, no sentido assim, eu não sinto esse amor todo, não tenho isso todo, mas eu consigo me relacionar. Eu posso ser mais tímida, eu prefiro não estar à frente, eu prefiro não estar na câmera, mas é assim, né? E eu posso trabalhar com uma coisa que não me exija isso e fica tudo bem, mas quando essa timidez te isola do mundo, quando essa baixa autoestima te isola do mundo, te isola das relações, isso merece tratamento. Quando isso é uma característica, mas que você consegue transitar, né, socialmente, uma pessoa que é assim, ela nunca vai ser tão sociável quanto a que é do Huawei, né? Tem gente que é do Huawei assim, a pessoa tá lá, vai deitar, já está de pijama, já está deitada, alguém liga e chama para ir para uma festa, essa pessoa, ela levanta, ela vira, vai embora e volta no outro dia. Uma pessoa que não tem energia no elemento fogo, pode ter né, pode ainda assim ter uma expressão de energia, mas é distante desse fogo. Ou uma pessoa que tem baixa energia no movimento fogo nunca vai fazer isso, né? Então, nós precisamos ver o seguinte, eu me respeito, eu não sou dessas que vou levantar para ir para balada depois que eu já estou, né, pensar, tá? Eu gosto de estar ali num evento social, mas eu
eu não dependo disso, isso não é excessivamente importante para mim. Tem gente que, pessoa que tem esse excesso no elemento fogo, gente, são as pessoas que sofreram muito na pandemia, por exemplo, porque o aspecto social para ela é muito, muito importante. Então ela sofreu de fato, porque ela não podia estar com os amigos bebendo, encontrando, comemorando, celebrando, impactou a todo mundo, mas de maneiras diferentes, né? Então, eu preciso, se eu não tenho isso, eu tenho que entender. É isso que é o normal? Não, né? Isso é o jeito de cada um. Isso me tira do centro? Eu entro em uma vibe tão de socializar que eu chego em casa no outro dia e perco o meu trabalho, porque eu perdi o senso de responsabilidade. A responsabilidade é fogo demais. Quando a gente tem fogo demais, a gente não perde a responsabilidade. Quando a pessoa bebe demais e o álcool traz calor no coração, a pessoa faz coisas que ela não faria se ela não bebesse. Né? Então, por exemplo, né, no aspecto sexual, por exemplo, a pessoa bebe, ela perde a timidez e às vezes ela tem um sexo sem proteção com uma pessoa desconhecida, né? Ela vai para um lugar que ela não sabe como que ela chegou lá, isso é um fogo perigoso, né? Então, eu preciso ter um fogo, né? Se eu tenho fogo, mas ainda tenho o senso da minha consciência, eu estou em harmonia. Tem gente que está todo o tempo como se ela tivesse, né? Droga, álcool, tudo isso aumenta muito o fogo, né? Então, talvez para se cuidar você tenha que se afastar um pouco desses elementos que reforçam um pouco mais. E quem tem de menos vai se drogar e vai se alcoolizar para ganhar fogo? Não, né? Não é essa maneira, mas é cultivar, por exemplo, um lugar que você se sinta esse social numa maneira que não, aos poucos, gradualmente. Você não vai para uma balada que não tem nada a ver com você, mas você vai buscar as situações sociais para você não ficar, né, não ficar muito apartada. Não precisa ser uma festa, né? A gente tem que sair dos padrões, dos moldes que as pessoas acham que é o normal. Vai buscar o que é o normal para você. Vai buscar essa entrega e esse desnudar, esse relacionamento, vai criar essa intimidade com quem você tem confiança. E vai criar situações de confiança. Começa se expressando para pequenos grupos, para uma pessoa. Começa conversando com amigos, se colocando para essa amiga, depois você consegue num grupo de 2, num grupo de 3, e isso vai exercitar, né? Sendo que a gente precisa respeitar a nossa maneira, de ser, né? O que realmente faz sentido para nós. Primeiro, eu preciso me amar. Eu preciso cultivar esse amor, né? A baixa autoestima, trazer esse amor por mim do jeito que eu sou. Tem gente que é linda nos moldes da sociedade, do padrão de beleza, e se sente totalmente vazia e se autocritica e acha que nunca está o suficiente. Então, não se trata, né? Não se trata mesmo de preencher um padrão externo, mas da gente alimentar esse auto-amor. Então, aí você vai conseguir até se desnudar, porque se eu não tenho uma autoestima, tirar a roupa para mim vai ser difícil. Me aceitar a minha condição de prazer, receber o estímulo do outro vai ser difícil. Então, primeiro esse auto-amor, de uma maneira que não te invada. Se você acha que tratar a sua autoestima e a sua timidez é se expor ou se cobrar de ser de um jeito totalmente diferente, você vai se sentir ridícula. Precisamos trazer a autenticidade, que é gostar de mim do jeito que eu sou, descobrir as suas coisas, a sua característica, a sua marca registrada. E não é essa coisa de é assim que eu sou, é assim que eu vou ser, porque às vezes isso é uma justificativa para a gente não melhorar, né? Então não se trata disso. Mas tem coisas que são características minhas, que paciência se o outro não gosta. Eu vou ter que relacionar com quem me aceita do jeito que eu sou. Eu não preciso, né? Outro aspecto de desarmonia do coração nesse fogo, né? Nesse aspecto é assim, aquela pessoa que
né, às vezes tem um homem, um namorado que é muito desarmonizado também, e ele tem essa coisa desses padrões de beleza, e ele cobra que a pessoa seja de um jeito, então é aquela mulher que está sempre se encaixando para agradar o outro, né? Então tem um que gosta que ela se veste assim, já viram, né? Então a pessoa para de vestir, para de usar uma roupa, para de fazer alguma coisa que ela gosta muito, que alimenta, que faz parte da essência dela para poder agradar o outro. Então, eu preciso, primeiro, voltar para a minha essência. Isso é um fogo em harmonia. E se você nem sabe do que você gosta, talvez seja esse primeiro momento, é um primeiro momento terapêutico. E isso vai influenciar lá na sua libido. Porque na hora que eu for tratar você, né, ou que a gente for entrar numa relação terapêutica, eu vou te perguntar o que você gosta de estímulo no seu corpo. E você nunca parou para pensar nisso. Então, muito antes disso, o que você gosta na vida? Faz contato com isso que alimenta o seu fogo, que alimenta a sua essência. Se isso está muito distante, para tudo. Faz contato com esse coração. Se você está alimentando demais as coisas dos outros e está no over, assim, para tudo. Faz contato com o seu coração. Vai fazer contato com a sua chama, com a sua essência, descobrir o que faz bem para você, como você gosta de viver, o que te dá alegria. Todos nós temos algo que nos dá alegria de viver. Se falta essa alegria de viver, talvez é porque você ficou tão distanciada, atendendo expectativas, se referenciando em padrões externos, que você perdeu esse centro. Então, recupera esse centro, porque isso vai ser a base para a gente desenvolver, alimentar, aumentar essa nossa chama. Da nossa libido, da nossa alegria de viver, do nosso bem-estar, do nosso brilho no olho. Então, é disso que eu estou falando. E eu vou ficar por aqui. Eu acho que essa mensagem, né, essa chamada para você fazer contato com o seu centro e a partir daí você expandir, se respeitando aquilo que faz sentido para você, é uma pérola que eu deixo para você aqui agora. Meu muito obrigada e te espero para a gente compartilhar mais.